Você tem dúvidas de como e onde buscar as bases científicas na web, na internet, para fazer um trabalho de pesquisa, para consultar medicina baseada em evidências, ou para saber se a sua ideia, se o seu trabalho é inovador, se já tem algo publicado sobre aquilo que você está pensando em publicar? Esse vídeo, então, é uma aula, um encontro que foi feito com alunos que trouxeram as dúvidas e exemplos de perguntas de pesquisa, de trabalhos que eles queriam buscar na web, se já havia algo publicado e bases científicas sobre isso. E se a gente ainda não se conhece, eu sou professora universitária e me chamo Dani Bertol. Bom, então, gente, conforme o que a gente combinou, né, para conversar nesse encontro, os conteúdos que eu separei para a gente ver, então, como saber se a minha ideia, né, no caso, a ideia de vocês, a problemática de pesquisa é inovadora, no sentido se já não tem algo publicado sobre isso, para ver se vale a pena fazer o trabalho, independente do tipo de estudo que for feito, que é nesse sentido também do conteúdo do item 2, e como saber se já não tem o mesmo estudo publicado, se ainda é necessário investigar sobre aquilo. Claro que a gente tem que ter a noção, não esqueçam, né, gente? Aqui a gente está falando de trabalhos de iniciação científica, né? Pode ser até uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado que tem que ser totalmente inédito. A gente pode fazer uma mesma pesquisa numa amostra diferente, não tem problema nenhum, porque justamente é isso que vai formando o conhecimento, que pode ser diferente o resultado dependendo da amostra. Também não podemos deixar de falar que vai estar implícito nisso a questão da busca das bases para fazer embasamento teórico, medicina baseada em evidências, porque vai ser da mesma forma, né? Mesmo eu querendo buscar, se já tem algo parecido com o que eu quero fazer, é a mesma forma também que eu vou buscar se eu quiser fazer uma questão de contextual e a prática clínica, a prática médica. E a questão ali que eu coloquei por fim, usando a IA, porque hoje, né, a gente está conversando aqui dia 30 de junho de 2026, a gente está numa fase que a IA está evoluindo muito, mas ainda nessa área de pesquisa a gente tem que ter muito cuidado. E tem algumas IAs que elas são mais específicas para esse tipo de abordagem, né? Por exemplo, se a gente usa o chat GPT, que acho que é o mais utilizado pelo que a gente vê, ele tem uma questão que ele dá aqueles, como é que eles chamam? Alucinada, né? Ele inventa referência. Alucinação. Alucinação, né? Ele inventa, então isso é muito perigoso. E existe uma IA que assim, existem várias, tá? É aquela coisa, conforme o que tu vai te familiarizando, vai usando mais. Então, tem uma IA que eu estou usando bastante para isso, que se chama Consensus. Não sei se vocês já ouviram falar, que agora até eu recebi um e-mail que a Consensus está dentro do chat, eles fizeram uma parceria, mas eu gosto de usar ela separada, porque a gente consegue buscar bem isso, assim, eu quero saber o que tem na literatura científica sobre tal assunto, associação disso com aquilo. E daí ele faz, gente, uma busca, assim, e traz os artigos, né? A gente pode ir no artigo. Então, vem digamos, como se fosse uma citaçãozinha, assim, e ele vai no artigo. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Acho que vai ajudar bastante, assim, nas dúvidas que vocês têm. Então, a gente não pode não usar IA, e eu acredito que, sei lá, se as pessoas estiverem assistindo isso daqui meses ou anos, vai ter mudado muita coisa. Talvez o chat GPT ou outras IAs vão estar muito melhores, né? E a gente tem que ter muito cuidado, assim, nesse uso. E não esqueça, eu não posso deixar de falar como professora, né? Não posso deixar de falar que a gente usa IA, eu uso, todo mundo usa, mas é uma ferramenta, a gente não pode usar ela e largar sem a gente verificar, porque a gente é o responsável por aquela informação, né? Eu não vou poder culpar a IA se tiver uma informação errada, então tem que ter muito cuidado nisso. Então, sempre verificar a fonte, revisar tudo que ela escreveu, colocar também os elementos do conhecimento que a gente tem. E aí... Desculpa te interromper. Claro. Eu assisti um seminário agora, teve lá no curso que eu estou fazendo sobre IA, e daí tinha um professor falando, ele falou exatamente isso, que a gente pode usar a IA para pesquisa, só que tem que revisar tudo, né, por causa dessas coisas de ilusão. E também tem que citar.
Isso eu não sei como fazer, né. Por exemplo, assim: "Ah, tu pode ir lá colocar alguma coisa para tua problemática", né, fazer a pergunta, mas tu tem que citar, isso eu tenho muita dúvida. Porque às vezes tu vai estar pensando lá que problema que eu vou botar, né, que questão que eu vou fazer, então tu pede a sugestão, o chat faz lá a pergunta sobre o teu problema, né, eu não sei como citar isso. Então, foi bom tu ter falado nisso, assim, porque assim, ó, por exemplo, quando a gente pega as revistas científicas, elas já estão colocando lá, né? Tem umas que colocam que não aceitam IA, mas a maioria aceita, mas tu tem que, até tem um termo, né? Um formuláriozinho, assim, um termo que você está relatando, declarando que usou a IA e para que você usou a IA. E outros ainda que eu acho melhor, e eu tenho começado a adotar, até eu escrevi um projeto para essa semana que eu botei o prompt que eu usei. Eu coloquei assim, bom, eu fiz uma busca na Consensus IA, botei o link, né, botei a referência lá no final, e para tal coisa, para saber tal coisa, e usei o prompt tal, daí boto entre aspas o prompt que eu usei. Após isso, eu pedi para ela fazer isso, botei o prompt, porque é uma ideia que a gente não deve esconder que usou a IA, porque ela é uma ferramenta, que nem usa o programa estatístico, usa outras coisas. E aí, colocando o prompt, tu já está dando, assim, uma forma de usar a IA, entende? Só uma assim, desculpa a minha ignorância, assim, mas o prompt é a pergunta que eu fiz? Isso é o que tu pediu, né? Faça isso para mim, o prompt é o teu pedido para a IA, né? Que é o que tem cursos, inclusive, que te dão uma lista de prompts para como tu fazer tais coisas, né? Então, na loucura que a gente vive. Então, com certeza, é bem isso. A gente tem que ter a responsabilidade do uso. Pode usar, mas tem que revisar, né? Dependendo da área, vocês vão ver, assim, às vezes, dependendo da IA, e daí tem a questão se a IA é paga, ela tende, às vezes, a ser um pouco melhor, porque daí tu configura ela conforme tu quer, e tem muito a questão de como pedir as coisas, né? Outra dica, assim, que eu acho bem interessante, quando a gente está trabalhando com escrita científica, não sei se vocês já notaram que a IA, vamos pegar o chat GPT de novo, que é o mais comum, né? O mais utilizado. Se você pergunta uma coisa para essa IA, sempre vai dizer que tá bom, né? Ela sempre, tipo, elogia a gente, né? Ah, tá ótimo o seu texto, eu não sei o quê, né? Ela é bem querida. Então, a dica é assim, a gente perguntar para a IA as falhas. Então, assim, identifique as falhas desse meu parágrafo. Ou o que eu posso melhorar aqui? Que dela vai se obrigar a achar a falha e não ficar te elogiando, sabe? Então, também é uma forma que pode ajudar na escrita, né? Mas agora a gente está falando, assim, de como achar as coisas, né? Que é outra coisa. E aí, Acho que nós já aqui, vamos encomendar outro curso, outra aula. eu estou estudando bastante isso, assim, justamente para incluir nas disciplinas de pesquisa, né? Com currículo novo e tal. Não tem como a gente trabalhar sem IA hoje em dia. E eu brinco, né? IA é que nem lençol térmico. Depois que tu usa, tu não vive mais sem. Né? Verdade, Mais ou muito. menos isso. Bom, então, trazendo exemplos que vocês, né, que o grupo da Liga Acadêmica de vocês trouxe, que é para ver com relação a relatos de caso, que é um tipo de delineamento específico, e aí vamos ver ali na Consensus. Eu não testei antes, então vai ser aqui, quem sabe faz ao vivo, vamos ver o que a gente vai encontrar, tá? Então, o primeiro exemplo é esse aqui, tá? Eu vou abrir a minha Consensus. Se vocês não têm cadastro ainda, ele faz pelo e-mail do Gmail e tal, né? Gratuito, bem tranquilo. É esse aqui, ó. E ele fica salvando ali, né, o teu histórico e tal, né? Tudo certinho. Então, eu vou copiar aqui, ó, e daí eu vou ajeitar esse prompt aqui. Botar assim, busca o que existe em estudos do tipo relato de casos sobre diagnóstico errôneo de TDAH
Onde era não ficou muito bom, né? Errôneo de TDAH, me ajudem. Como diagnóstico diferencial de depressão maior? Boa. É que eu quero dizer que, ó, tá o diagnóstico errôneo de TDAH. Com diagnóstico diferencial de transtorno. Em paciente com diagnóstico, né? Então é errôneo Isso. com diagnóstico. Vamos ver, qualquer coisa a gente dá uma ajeitada e dá para ir pedindo mais coisas, sabe? Ele vai buscar. Professora, ouviu falar já da Open Evidence? Não, esse não. É uma Nossa, IA eu amo. também, é uma IA vou dar uma olhada. Sim, ela tem busca, ela dá todas as referências daquilo que tu perguntou. Às vezes ela se perde um pouco, aí tu tem que dar uma melhorada na pergunta e tal, né? Sim, normal. Mas ela já bem sai legal. com todas as referências, é bem boa. Ó, então aqui, ó, ele já abriu essa janelinha aqui, tá? Eu vou fechar, depois a gente abre de novo das referências para ver o que ele buscou. Ó, ele bota, ó, força de evidência, tudo, né? Ó, os relatos de caso encontrados não constituem uma literatura grande nem padronizada, mas mostram dois padrões recorrentes: TDAH não reconhecido em pacientes que chegam com quadro depressivo maior, e depressão infantil ou transtorno bipolar confundido com TDAH por sobreposição de desatenção, irritabilidade e queda escolar. Deixa eu ver o que ele botou. Bem interessante. Aí aqui, ó, ele vai dando as referências, ó, e daí a gente tem como ir lá no artigo para verificar, porque a outra coisa, sim, a gente tem que verificar se o artigo existe mesmo. Já aconteceu dele me indicar um nome aqui, eu não achei o artigo, né, que eu acho que ele deu uma inventada. E no artigo, e ver se o artigo está falando aquilo mesmo, mas já ajuda muito, né, no processo. Bom, enfim, daí aqui vocês, né, poderiam dar uma olhada geral, né, nos artigos, como eu falei, para ver se realmente é artigo, se é análise, se ele existe mesmo, e dar uma investigada, assim, também, sei lá, gostou do artigo, lê, daí tem que fazer toda uma outra parte, que é ver se ele foi bem escrito, bem conduzido, pode até fazer uma investigação da revista em si, né, porque hoje em dia a gente tem um outro problema, que são as revistas predatórias, que eu acredito que essa IA, ela também não faz uma seleção para saber, ela vai buscar tudo que está publicado. Então, às vezes, vale a pena isso também, né? Quando a gente está fazendo uma busca mais refinada, tem os sites, né, das revistas predatórias, enfim, né, que se colocar até no Google, tem a Predatory, que é a mais conhecida, assim, ela já vai localizada, e tem a lista das revistas predatórias, daí a gente já pode, né, dar uma investigada nisso também, né, para ver se vai usar aquela evidência para o nosso trabalho, por exemplo, ou se vai considerar aquilo como um trabalho, né, publicado. Mas a gente olhando esse caso específico de vocês, eu diria que é bem tranquilo, assim, bem tentar publicar, porque é algo que não tem muita coisa, né? Então, não é algo assim que ele cabe um relato de caso sobre isso, né? Pelo que deu para perceber aqui. Perfeito. Aí, a outra coisa, se quiser alguma coisa mais regional, às vezes não vai encontrar daí lá no PubMed. Daí, os sites de busca que tem, né, os repositórios dos artigos é o Cielo, e até mesmo o Google Acadêmico, que ele puxa, né, e daí vocês conseguem verificar o artigo na íntegra. Outra coisa, às vezes lá no PubMed, nos outros sites, a gente não consegue o artigo inteiro. Aí, se vocês quiserem ter acesso, tem a plataforma Café, né, que a gente tem até o tutorial, tudo, assim, aqui na universidade, né, de como usar, se estimula a usar para as instituições continuarem pagando a plataforma. E o SciHub também, né, que a gente às vezes consegue por ali também o artigo na íntegra, se quiser ler sem precisar ter o custo, né, de pagar ele para ler na íntegra. Mas os resumos, eles, né, são sempre disponíveis, então, para a gente ter uma ideia do que
do que é que estamos vendo. Vamos ver o nosso outro exemplo. Transtorno afetivo bipolar tipo 1 e diagnóstico de transtorno de personalidade. Borderline. Vamos fazer a mesma pergunta ali, vamos ver o que aparece. Daí eu vou... Essa lista de revistas predatórias, né, prof? Grande, Nossa. Né? Uhum. Talvez a IA pode ajudar isso também, né? Nesse sentido. De reconhecer. A filtrar, mandar a lista, né? Uhum. Dá para indicar o site, né? Ou os sites também. E será que dá para colocar no prompt excluindo revistas predatórias? Será que ele vai entender? Não sei, mas é uma ideia. Né? É uma boa ideia. Tudo a gente vai tentando, né? E daí depois é isso, né, que a gente falou, daí pode botar esse prompt lá no artigo depois, né, para dizer o que foi feito, né, o que foi usado. Há relatos de casos sobre diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Deixa eu criar um novo, né? Novo tópico. E não misturar as coisas. Tem só 1.300 revistas predatórias na lista. Isso é um dos sites, né? Ó, sim, há relatos de casos e literatura clínica sobre, né, sobretudo diagnóstico diferencial. Então aqui ele tem uma... lembram que o outro deu uma força de evidência moderada, né? Então aqui já parece que tem bem mais coisas sobre esse assunto, tá? Há relatos de casos de pacientes inicialmente rotulados como transtorno bipolar e depois reinterpretados como TPB ou com debate explícito sobre... Aí, né, a gente entraria nos artigos para ver. Investigar, assim, um por um, né? Evidências. Daí, ele traz, né, os recortes dentro do artigo e tal. Eu acho fantástico, assim, que a gente ganha um tempo com isso, né? Muito isso legal. Aí levaria meses para ti. Para fazer essa busca, né? Não tem como. Porque eu lembro quando eu fazia pesquisa lá em 1990, a gente tinha 2 artigos que tu mandava, vinha o xerox lá, depois de uma semana vinha, né? No convite da biblioteca. Isso, não. Hoje não tem. Assim, a primeira vez que eu usei isso, eu fiquei assim, ó, de queixo caído, e era um assunto, assim, que eu fui pedindo, assim, só para trazer outro exemplo aqui para vocês. Era sobre letramento digital em idosos, né? O que tem sobre letramento digital e letramento digital em saúde em idosos? Aí ele me trouxe, assim, né, as lacunas do conhecimento, me trouxe uns termos que eu não conhecia nada, assim, daí eu fui perguntando, o que é isso? O Digicomp, que ele trazia, daí, que é os domínios que tu avalia, daí a comunidade europeia formou os domínios que é importante para tu ter o letramento digital, né, que é a alfabetização digital, e foi trazendo. Daí eu perguntei que instrumentos, que é para fazer uma pesquisa, né? Que instrumentos validados existem para avaliar o letramento digital em idosos e o letramento digital em saúde. Aí ele trouxe uma tabelinha. Daí eu fui entrando nos artigos. Daí tinha um monte de coisa coreana, sabe? E não tinha tradução nem para o inglês, aquelas letras desenhadinhas. Eu digo, meu Deus, né? Daí eu perguntei a terceira pergunta: o que existe de instrumentos, né, disso, validados transculturalmente para o Brasil? Aí ele me trouxe um do letramento digital e um do letramento digital em saúde. Então, era o que eu precisava de um de cada, né? Aí entrei nos artigos, aí um deles eu mandei um e-mail para o autor principal pedindo se ele poderia me fornecer o questionário, né, dessa coleta aí, desse instrumento validado, me mandou,
Então, assim, eu fiz numa tarde, assim, sei lá, 1, 2 horas, revisei tudo isso, li tudo isso e montei os instrumentos que eu fiquei pensando, meu Deus, eu ia levar bem isso, meses para fazer tudo isso. E ele ia comparando nas tabelas, sabe? Tem isso, tem aquilo, o que que precisa ainda, eu preciso reforçar tal coisa, tal coisa. Nossa, tipo assim. Sim, é Nossa. ferramenta, né? O problema é Exato. quando tu deixa lá para ela fazer tudo, não revisa. E nem ler, né? Então eu fui É. pedindo a ajuda dela para eu formular o que eu queria pesquisar em cima das condições que eu tinha, na amostra que eu tinha, porque ele dizia assim, que o ideal seria tu aplicar, digamos, uma oficina sobre isso em idosos e avaliar o efeito depois. Mas isso eu não tenho condições de fazer. Então aí eu, né, eu quero levantar um perfil e tal. Então assim, nossa, e como eu disse, né, é uma ferramenta, né? Então tem essa aí que vocês falaram, como é que é? Open Open Evidence. Evidence, é Então bem é uma boa. questão de vocês irem usando e ver o que vocês mais gostam, né? E tudo, gente, tudo tem também no YouTube. Então tu vai perguntar assim, como é que eu uso a Consensus para achar tal coisa? Como é que eu uso a Open Evidence? Evidence. E daí vocês vão vendo assim o que vocês gostam mais e vão buscando, né? Enfim, né? E sim, tem como buscar o artigo na íntegra, então também, né, nessas bases, se vocês preferirem fazer uma busca, assim, né? Dá para a gente ver. Depois a gente entra de novo ali, não vamos desistir do PubMed. Vamos perguntar esse agora, então. Tranquilo, gente, até aqui? Tá sendo útil Sim. isso, assim, faz sentido? Excelente, Ótimo. excelente. Depois vocês vão pedindo aí também. Eu queria criar um novo, mas eu acho que ele faz mesmo assim. É mais se a gente quer organizar aqui nas buscas, né? Fazer pastinhas, assim. Ó, uma revisão de escopo, olha só que legal. A revisão de escopo é aquele tipo de revisão de literatura que busca as lacunas do conhecimento sobre isso. Então, Que legal. então dá para dar uma olhada ali também. Vamos ver aqui. Evidências indiretas, mas quase nenhum relato de caso que no mesmo artigo, luto materno prolongado, espiritualidade, há estudos de caso, e há estudos observacionais e qualitativos robustos sobre o luto materno prolongado e espiritualidade. Mas interseção exata permanece pouco documentado. Então, não tem muito falando sobre o transtorno afetivo bipolar junto, né, pelo que eu percebi. Porque, o luto materno prolongado é uma manifestação bem documentada, né, mas só ele. Não a combinação, né, das patologias. Isso, o transtorno afetivo bipolar, espiritualidade, religiosidade costumam ser clinicamente salientes e podem tanto ajudar no manejo quanto entrar em conflito com modelos médicos. Relato de caso que combinem os 3 temas são raros. Exemplo mais próximo é um caso de TAB2 com abordagem existencial ligada a experiências maternas e sentido de vida, não a luto prolongado. Daí ele cita esse artigo aqui. Então, ele traz as respostas para vocês. Vai ser melhor do que eu imaginava, prof. Nossa, que legal. Eu não sabia que estava usando IA para isso. Uhum. Que legal. E aí vocês podem combinar outras IAs, né? Às vezes eu também pego alguma coisa aqui e ponho no chat GPT para ele buscar alguma outra coisa, né? Mas eu assim, o chat GPT para referência, assim, para trazer artigos, ele é bem limitado ainda, sabe? Sim. E por mais A que senhora usa o pago, prof, ou gratuito? Oi? A senhora usa o pago ou gratuito? Tudo gratuito. Eu uso gratuito também. Eu uso o chat GPT mais para as coisas mais de organização, de
sei lá, de formatação, assim. Isso, E para aí dar uma pra fluidez, às vezes, uma pesquisa coisa ou que tu está qualquer coisa. escrevendo, né, assim, dá uma Isso. ajudada ali. Uma porque Melhora eu para tenho mim, o que que eu posso melhorar? uma Também porque eu uso tenho para um pouco de medo do ChatGPT, porque às vezes ele põe umas coisas e como Sim. eu não tenho tanto conhecimento, às vezes eu posso não saber que tá errado, né. Então, das eu evito usar alucinadas, para né. eu evito para usar para pesquisa, assim, uso mais para formatação essas Mas coisas mais claro, né, básicas. gente, nós aqui a gente está falando de um uso gratuito, de um uso assim, sem muito estudo em cima, porque tem, né, a gente sabe que assim, se tu paga, digamos, um chat GPT, configura ele bem direitinho, é diferente, né? Então, assim, a gente está falando para um uso acadêmico, né? Sim. Graduação. Que nem eu sempre brinco com vocês, eu gosto de coisa gratuita, eu me coloco no lugar Uhum. do aluno, eu sempre gostei de coisa gratuita, então a gente tem que usar Claro. as ferramentas gratuitas que a gente tem de uma maneira que nos ajude. Aí, bom, se a gente vai trabalhar só com isso, sei lá, a tua carreira de pesquisador, o teu trabalho depois vai precisar, daí tu pode pensar em investir em algo bem específico para aquilo que tu precisa. Uhum. Tu também tem que estar, né? Às vezes tu vai pagar um negócio que tu não tem um uso tão grande, então, né? Mas enfim, mas claro, tem muito a questão de como pedir, o jeito de pedir, e a questão é essa, né, que a gente já falou várias vezes aqui, de verificação, né? Então, mesmo acho que nas pagas, a pessoa também vai ter que verificar, não é porque ela pagou que a IA, né, não pode estar inventando alguma coisa, porque é aquela coisa, a IA quer agradar o cliente dela, então ele vai inventar coisas, vai trazer para agradar, né? Então, tem toda E essa até questão. porque senão até foge do sentido da coisa que é para você aprender, Claro. né. Se tu vai largar para IA fazer, fica inócuo, tu não vai aprender nada, né. Então Não, então a gente ainda tem que pensar bem nisso, né? Tu precisa do humano para essas coisas. Eu não sei como vai ser daqui para frente, né? Então, que vai melhorando muito. Mas eu acho que é difícil, né? A gente eliminar essa questão. Daí, quanto mais vocês estudam um assunto, vocês também vão ficando mais especialistas naquilo. A questão das tecnologias. Então, por exemplo, na área da epidemia, às vezes eles fazem, a IA faz um parágrafo que coloca como sinônimo, por exemplo, prevalência e incidência, porque ela quer trocar os nomes. Então, não dá, né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Então, esse tipo de cuidado que tem que ter. Mas, assim, desses 3 exemplos, né, que a gente tinha conversado, que vocês gostariam de saber, me parece que, então, esse um aqui, sim, super vale a pena. Esse do luto materno, com essa questão do transtorno afetivo bipolar, não tem, né, associando as 3 coisas. E esse aqui é o que mais tem coisas, né, já relatadas, mas tem até outros tipos de estudo que vocês podem buscar aqui nas referências que ele traz e dar uma olhada. Ó, esse aqui, ó, ele traduziu como revisão abrangente, né, uma revisão de escopo. Então, esse aqui, por exemplo, dá para fazer, né, dar uma olhada nesse artigo, fazer uma leitura do que tem sobre o assunto, que revisão sempre é bom para isso, para dar aquele geralzão, assim, e talvez vocês usarem no artigo. Perfeito. Excelente. Tem os descritores de saúde, que são os mesh terms, né, que a gente usaria no PubMed antigamente, assim, né, para buscar. Aí vamos ver o que ele acha sobre esse aqui, ó, talvez se a gente botar, ó, porque dele vai te dar, né, o descritor em inglês, em espanhol, Legal. português. Que, por exemplo, assim, às vezes um termo, por exemplo, câncer, o descritor de saúde de câncer é neoplasia, não é câncer. Uhum. Hashtag para a gente botar nas palavras-chave, mas quando a gente faz uma busca, a ideia é que a gente use todos os termos que tem, né? Porque daí ele vai puxar todos os artigos, né? Por exemplo, para colocar aqui no PubMed, por exemplo, né? Ó, aqui ele tinha dado 18, vamos ver se ele dá mais. Ah, olha aí. Olha, Não em é, inglês deu bem mais. qual que é o outro mesmo? Transtorno depressivo maior.
75 mil. Vamos ver como é que ele acha o termo criança. O de vocês é criança mesmo, não é adolescente. Isso, prof, é criança. Ninho. Ninho. Ah, mas esse aqui vai achar muitos. Tá, agora vamos lá avançar. 2002. Vou botar aqui, então. 20, 21 e 22. Tchan, 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 tchan. Ó, 742. Deu uma baita filtrada. Ó, só que daí, às vezes, eu não sei, ó, tipo, deu até uma meta-análise aqui, né, mas, ó, mas eu acho que não tem nada a ver, ó. Não, nada a ver. É sobre polissonografia. E aqui, ó, esses filtros aqui não costumam ser muito bons, tá? Ó, porque daí tu pode escolher, né, o tipo do estudo. Vamos botar aqui relato de caso. Case reports. Vou botar aqui. Vai dar um zilhão, né? Sim. A gente põe, ó, essa busca aqui, ó, foi a 23, que é juntando tudo, né? Uhum. Então, a gente, para ganhar tempo, e a 24. Ah, que legal. Ó, deu 13. Uau. Ó, em criança e adolescente, é uma revisão sistemática, mas fala de medicação para déficit de atenção, né? Uhum. Polifarmácia, antidepressivos. Ó, não parece ter nada, assim, bem do jeito que vocês estão pensando. Uhum. Acho que tem mais uma página aqui, tem mais 3. Ó, fluoxetina, HIV, Open Label Treatment. Esse aqui é também, ó, uma série de casos com... Prof, a gente poderia pedir para os professores, que são os médicos assistentes desses casos, as palavras que eles sugeririam que são importantes também, né? Digamos, ó, a gente precisa ter isso, isso e isso. Talvez tenha mais ou filtre menos. Mas é que depende, porque assim, ó, que nem nesse caso aqui, ó, que vocês querem bem isso específico, a não ser que eles conheçam outros termos que podem ser chamados, né? Entendi. Aí dá para colocar. E daí no PubMed, daí é isso, né? Tu vem, vai botando aqui, daí ele vai no avançado aqui, ele vai ficando o registro do que vocês fizeram. Perfeito. E daí vai fazendo os cruzamentos, né? Aí coloca aqui, vem no end, que ele forma aqueles colchetezinhos. Uhum. Excelente. Aí ficou gravado, a gente consegue voltar e ver como a senhora fez certinho. Então, é válido várias formas de busca, né? Então, e assim, aquilo que eu falei, se não está no PubMed, olha, é difícil, assim. É. Praticamente tudo que é bom, né? Está no PubMed. Né? E tem, que nem eu falei, o Cielo, que é uma base nacional, mas até mesmo a Medline, né? E a Cielo, eles estão lutando contra as predatórias, tá? Esses tempos eu escutei um podcast do CEO, né, da Cielo, e ele disse que eles estão retirando algumas revistas do Cielo por descobrir que são predatórias. Só que daí isso poderia ser uma outra aula, né? As predatórias, gente, os sites que tem, não é algo assim, tipo, como é que eu vou dizer para vocês, governamental ou institucional. São pessoas, né, pesquisadores que formaram um site, pessoas de renome, que nem essa Predatory aí e tal, é bem conhecido e tal, que eles alimentam essa lista baseado numa desconfiança que é predatória. Que, tipo assim, é aquela revista que começa a cobrar, e em uma semana publica o teu artigo e não revisa nada, sabe? Eles estão suspeitando que são predatórias, com uma equipe toda que eles têm e vão alimentando ali, né?
Então, assim, o que eu acho? Na dúvida, se está ali, eu não vou usar ou não vou mandar meu artigo para lá, mas pode ser que não seja. Então, é bem difícil isso, assim, né? Sim. Então, não tem assim, se está na predatória, realmente é 100% predatória. Então, a gente vive num momento bem complicado, né? Mas daí as revistas que vão ter que, né, que estão na lista, que vão ter que mostrar que não são. Não são, enfim. Né? Eles vão ter que se espertar e achar mecanismos de compliance para dizer, não, a gente não é por isso, né? Infelizmente, o mundo é assim. É bem delicado isso, mas eu acho que sempre é válido a gente, assim, se vai usar um artigo, ler ele. Porque se vocês vão conseguir, assim, quando vocês estão muito numa área, assim, vocês vão identificar assim, nossa, mas tá muito estranho isso aqui. Uhum. Né, daí tu começa a dar uma investigada e tal, né, começa a ver que às vezes não é bem assim, né, e aí, enfim, né. Mas não é algo muito fácil, assim, hoje em dia, porque tem muita coisa sendo publicada, né, muita. Então tem que ter bastante cuidado. Mas tudo é prática, como tudo na vida, né? Então, quanto mais vocês se aprofundarem numa área, quanto mais vocês fizerem uma coisa, vocês também vão pegando prática naquilo, né? E vai melhorando o processo. Perfeito, prof. Eu espero que os elementos e as ferramentas trazidas aqui nesse vídeo tenham sido úteis para você na sua busca de bases científicas na web. E se você tiver alguma outra dúvida, eu gostaria muito de saber, coloque aqui nos comentários desse vídeo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal e também ative o sininho para ficar sabendo sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal sobre esse universo da pesquisa científica, da bioestatística e da epidemia. Tchau, te aguardo nos próximos vídeos aqui do meu canal.